Estamos no ar oficialmente com mais um episódio do Pode Sentar, o podcast autoral da Mies. Eita, quase que não sai. Vamos lá. Relaxa que acontece comigo também. Nossa, Quando eu tô demais. gravando meus cursos, é um dia inteiro pra gravar 2 vídeos. Muito prazer, eu me chamo Bruno, sou social media aqui da Mies. Geralmente tô mais ali no perfilzinho do Revenda, mas às vezes eu apareço por aqui também. E hoje eu não tô sozinho, porque a gente vai falar sobre sexy dance. Quero saber quem tá assistindo a gente pelo YouTube ou quem tá assistindo a gente ou ouvindo também pelo Spotify. Quero saber se vocês já escutaram falar sobre isso. Se não, vai aprender um pouquinho mais sobre o assunto e também pegar, né, um pouquinho do que é o sexy dance, como que a dança ajuda a gente. Mas enfim, eu não tô sozinha aqui hoje, então vou passar a palavra para o Thiago. Salva de palmas para ele. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Imagina. Participar e poder esclarecer um pouquinho, né, do que a dança pode proporcionar na vida das pessoas, um pouquinho do meu trabalho que eu já venho fazendo no mercado íntimo e sensual já há muitos anos. Para mim é muito importante, até porque eu estou levantando uma bandeira que ainda não é tão forte, né, no nosso mercado. Mas eu estou firme e acredito que em pouco tempo a gente vai ter muitos outros profissionais aí carregando essa bandeira junto comigo. Eu espero. Mas vamos lá, Thiago. Quero que você se apresente, quero que você fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Fica à vontade, esse é o momento de você fazer o seu jabá. Tá. Gente, então, eu sou o Thiago Souza, eu sou mentor de Sexy Dance na sua vida e no seu negócio, porque eu trabalho tanto com a pessoa que quer para a vida pessoal e para as pessoas que querem se profissionalizar em dança, em Sexy Dance de um modo geral. Sou dança terapeuta e não é muito comum, né? Porque normalmente existem danças terapeutas mulheres, mas homens não é tão comum ter um dança terapeuta homem. Eu também sou expert em danças sensuais, especializado nas modalidades de dança sensual e idealizador, né, desse estilo, né, que está dominando o Brasil, graças a Deus. Estamos trabalhando muito para isso, que é um estilo inovador, onde a gente criou, né? E eu falo a gente porque eu incluo também a Karina Pimenta, que é a minha esposa, e ela é a inspiração da Sexy Dance. Porque quando eu criei Sexy Dance foi pensando nela, né? Porque ela é uma gordinha, ela é uma plus size, e ela tem uma história de vida muito bonita, e através da dança sensual eu consegui tirar ela de uma depressão. Hum. Eu consegui dar um novo sentido para a vida dela depois de um momento muito difícil que ela viveu. Uhum. E esse momento fez com que ela se transformasse através da dança. Foi aí que eu dei aquele estalo e falei: "Cara, se eu conseguir fazer isso com a minha esposa, né, quantas outras mulheres por aí não precisam desse tipo de trabalho, não precisam desse tipo de gatilho para ter esse ponto de virada na vida?". Uhum. Então a Sexy Dance ela chegou de forma avassaladora na minha vida. Porque a ideia da Sexy Dance era só para fazer show, né. Eu comecei fazendo shows em 2017 na Sexy Fair, né, que foram shows sensuais, mas antes eu já fazia, né, shows em pequenos eventos, em eventos que a gente mesmo organizava, eventos de dança na nossa cidade, reunindo outros profissionais. E aí quando veio a Sexy Fair em 2017, né, que foi a primeira edição, na verdade já existia a Hot Fair, mas aí ficou um tempo sem acontecer, que teve umas edições no Rio Centro, lá no Rio, 2011, 2012, e aí ficou um tempo sem ter, e aí voltou com força em 2017. E aí recebi o convite para ser coreógrafo do Deusa, que era um concurso plus size organizado pela Sedução Sex Fashion, que é uma marca muito conhecida lá no Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu recebi o convite para ser coreógrafo do concurso e, consequentemente, preparei alguns shows sensuais para apresentar no palco da Sexy Fair, né? Que é um palco daquele tamanho, que era um palco gerido pela FM o Dia, então eu precisava divulgar o meu trabalho naquele palco. Sim, E um aí foi extra ali. exatamente, mas a ideia foi de show. Só que aí depois com o tempo, ao longo dos anos, né, que a gente fez várias edições da Sexy Fair, depois acabou porque teve a pandemia, não teve mais outra edição, mas aí veio a Intime Expo, surgiu na nossa vida e a Intime Expo deu um novo sentido também pra gente no sentido de conteúdo, de profissionalizar ainda mais a Sexy Dance, transformar ela não só numa modalidade de dança, Uhum. mas transformar ela em dança terapia. Que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, né, que senão atropela as coisas. Então, era até uma coisa que eu já queria falar com você. Me corrige se eu estiver errado, tá? Tô fazendo esse episódio, mas tô aprendendo bastante coisa também. Quando você falou sobre a questão da sua esposa, da depressão e tudo mais, me corrige se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Mas assim,
A dança, ela mexe muito com a questão da autoestima das pessoas. E aí, quando a gente fala de dança-terapia, a minha visão é que a gente bate justamente nessa tecla, né. Exato, exato. A dança-terapia é uma nova tendência, né, porque principalmente depois da pandemia se potencializou muito esses problemas emocionais e mentais, né, com as pessoas de depressão, ansiedade, crise de pânico. Então a pandemia ela potencializou isso, que na verdade é uma coisa que já existia na nossa sociedade, mas não era tão aflorado. Então eu comecei a entender oportunidade de negócio nisso. Eu falei: "Poxa, se eu posso fazer shows em eventos, se eu tenho um estilo de dança que é acessível para todos os corpos, que qualquer pessoa pode praticar, para isso a gente desenvolveu uma metodologia que seja de fácil acesso para que a mulher gordinha, como a minha esposa, para que a mulher de mais idade, mesmo a mulher que tem limitações, mesmo a mulher que é baixinha, que não tem altura ou que é muito alto, que tem um peso acima, não importa. A gente criou um estilo que é acessível para todos os corpos. Uhum. E a ideia era a gente unir isso a um estilo de dança-terapia, para que as pessoas usassem isso de forma terapêutica, para evitar depressão, evitar ansiedade ou ser resgatada pela dança e sair dessa situação. Então, assim, mesmo aquela pessoa que ela se sente que ela é mais durinha, que ela é mais contida, ela Consegue. consegue se E liberar. homens também, não é só para mulheres não. Isso que eu queria falar também. Você sente que tem muito preconceito ainda? Tem. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda enfrenta um pouco de preconceito. Porque assim, a dança feminina, se a gente for parar pra ver num quesito, assim, do mercado erótico mesmo, a gente sempre vê, muita representação da dança feminina. Sim. É muito Então, comum. o lap E tem vários outros dance. profissionais aí, referência, que trabalham com a dança feminina. Sim, então, porque assim, lap dance, até mesmo estileto, que é a dança com salto, a gente Sim. vê bastante mulher fazendo. E quando a Exatamente. gente vê um homem fazendo, fica aquilo. Tem gente que questiona a sexualidade, tem gente que olha com o olho meio estranho. Sim. Assim, mas a dança não é pra todos. Deveria ser e é para todos, né, mas infelizmente tem pessoas que ainda têm esse pré-julgamento de que por exemplo, homens, certos homens, aqueles homens mais convencionais, eu costumo usar esse termo, eles têm o entendimento de que a dança não é para homem. Uhum, Entendeu? Só que as mulheres elas se sentem muito atraídas pela dança em si, porque a dança ela tem essa vertente dança-terapia, né, que é para você trabalhar autoestima, autoconfiança, se empoderar, é você despertar a sensualidade, que hoje a sensualidade ainda é um tabu para muitas pessoas, então ela se tornou um caminho para tirar, né, esses traumas e ser um gatilho de virada para essas mulheres, mas as pessoas ainda têm muito julgamento em relação à dança quando se trata de sedução, né? Algumas pessoas já levam para outro caminho, e a sedução ela também é uma arma importante dentro do relacionamento, sim. porque muitos casais, por exemplo, me procuram, vão lá no nosso estúdio para aprender dança para apimentar o relacionamento também, para criar de novo aquela intimidade que se perde ao longo do tempo, aquela coisa que o casal não tem mais muitas vezes, porque a rotina acaba com isso e é comum e é uma coisa totalmente normal, então as pessoas só têm que se permitir viver a experiência da dança. Liberar aquela trava, né. Exatamente. Uma coisa que eu lembro que você falou, que a gente teve a live essa semana ainda, Sim, da mesma semana que a gente tá fazendo essa gravação, teve uma live lá no Revenda que você falou com a Bruna sobre a edição do Magic Mike. exato. E assim, eu já assisti o Magic Mike. Quem é homem, é bom assistir, Homens, assistam. porque assim, a Mas o gente. homem já não vai assistir, vai falar: "Pô, eu vou ficar assistindo filme de homem dançando, tá maluco?". Mas eu gosto de sempre recomendar, porque, assim, é importante a gente entender que homens também conseguem ser sensuais, e aquele filme demonstra muito isso. Exatamente. Porque a gente vê muito filme onde a mulher seduz um homem, mas naquele filme são homens que seduzem mulheres. Exatamente. E eu acho E aquilo, tipo, sim. é que assim, eu tenho 2 pontos, né. Esse foi um gatilho pra mim em 2015, quando eu assisti o filme pela primeira vez. Eu queria trazer isso pra show, né, fazer show, mostrar que o homem magro, que o homem comum, ele pode sim dançar. O homem que tem barriguinha, o cara que é magrinho, o cara que não dança, mas ele quer agradar a esposa, ele quer fazer uma coisa diferente, entendeu? Porque, as mulheres os homens deveriam se perguntar o seguinte: "Por que que as mulheres gostam tanto de ver um gogoboy dançando?". Não estou generalizando, mas há algumas, né, a grande maioria, por sinal, gosta de assistir um show de um gogo. Por quê? Porque é esteticamente bonito?
Não, por causa da dança, da sedução, da sensualidade. A mulher gosta de se sentir conquistada, a mulher gosta de se sentir desejada, e a dança proporciona isso. Então, quando os homens se permitem, eles entendem que isso é um caminho para ele melhorar não só a autoestima dele, mas também para ele se permitir viver uma experiência diferente e melhorar o relacionamento, ele cresce como homem. Ele não fica preso naquele mundo cultural onde homem não pode isso, homem não pode aquilo, não pode chorar, não pode dançar, enfim. Não pode demonstrar fraqueza, né. Uhum. Então eu acho que os homens hoje eles estão mais adeptos à dança, porque eu tenho hoje muitos alunos homens. E inclusive estou lançando um curso de Sexy Dance para homens inovadores, que eu vou lançar na feira. Viu? Vai estar na feira, dá uma olhadinha ali. Aquele cara que: "Poxa, eu não sei dançar", assiste o curso, vai aprender. E a gente vai ter como que eu posso dizer? Um pouquinho, assim, um pitaquinho na feira Com sobre certeza. isso? Eu não vou dar muito spoiler, mas eu já posso dizer que a gente preparou 6 shows para fazer na feira. Vão ser Uh, 2 shows por dia. Nossa, haja disposição, né? Na Sexy Fair, na época, eram 6 shows por dia. E a feira tinha 6 dias. Era uma loucura. Ia pro Olha. camarim, dançava. Mas é porque a Sexy Fair é uma feira de entretenimento. Sim. A Intimex é uma feira business, é uma feira de negócios. Então a gente precisa levar conteúdo. Mas a gente leva os shows vinculados ao conteúdo que a gente vai palestrar. Uhum. Então todo show que a gente faz tem um contexto. Tem um contexto de autoestima, tem um contexto de sedução, tem um contexto de algum curso que a gente vai lançar. A gente lançou agora recentemente uma nova modalidade dentro do mercado íntimo e sensual que a gente chama de instinto sex, que é a criação da minha esposa. Ela adora inventar essas coisas. Amor, vamos criar uma dança que une sensualidade com produtos sensuais? Falei, beleza, vamos. Aí a gente agora criou uma coreografia, não, várias coreografias, né? Uma modalidade de dança dentro da sexy dance, porque a sexy dance ela une diversas modalidades de dança sensual. É um mix da dança sensual que une coreografia com produtos. Então eu posso dizer para você que qualquer produto do mercado erótico dá para criar uma coreografia e fazer uma coreografia de sexy dance com produtos. Olha, assim, sinceramente, isso é bem interessante, porque geralmente eu tô mais à frente do perfil de revenda mesmo. Então, por exemplo, na Mies a gente tem a Bruna, que ela fica mais à frente do público final e Aham, um pouco do revenda, e eu tô mais à frente do revenda. Quando você me apresenta uma proposta de dança que una junto com um produto sensual, sim, me dá uma nova possibilidade. Então, sim. por exemplo, pessoas que fazem chá de lingerie pode acabar incluindo Isso. essa modalidade. E aí isso já entra também no próximo tópico que eu queria saber de você. Já vira o combo. Já vira um combo, porque assim, a gente já falou sobre a importância da dança, falou sobre como ela pode ser uma ferramenta de terapia mesmo também, mas eu queria saber um pouco mais também, assim, sobre a dança para, como que eu vou dizer? No momento ali do empreendimento, sabe. Então, por exemplo, como você mesmo trouxe, quando teve a pandemia, você viu na dança um Uma caminho ali. oportunidade. E aí eu queria entender melhor, assim, também a questão do empreendimento, dentro do movimento de dança, do sexy dance e tudo mais. Sim. É porque a gente escuta, assim, muitas pessoas falando, às vezes eu até pergunto para alunas nossas, né, que fazem nosso curso, a gente dá toda aquela consultoria, a gente presta o atendimento, vai acompanhando para ter o crescimento, e aí as alunas falam: "E aí, como é que foi o Dia dos Namorados?", que a gente sempre fala muito do Dia dos Namorados, né, o É Dia o dos nosso Namorados Natal, né. é o nosso Natal. "Como é que foi o Dia dos Namorados?", "Ai, foi tão ruim, vendi pouco. Ai, não gostei, podia ter vendido muito mais. Ai, eu não sei o que fazer". E eu vejo tantas pessoas, às vezes, se sentindo perdidas no mercado íntimo e sensual, que elas não se permitem viver as possibilidades. Por exemplo, hoje a gente tem o mercado dos chás de lingerie. Sim. Então a dança ela é essencial dentro de um chá de lingerie. Por quê? Você pode conciliar a dança com produtos. Aí entra a modalidade que a gente desenvolveu, o instinto sexy. Mas você também pode criar outros estilos de interação ali dentro do seu chá de lingerie, por exemplo, onde você vai criar uma interatividade que vai levar um contexto que vai fazer a venda do produto. Porque aí você não fica somente preso à venda em si, você cria outras possibilidades. A dança ela é uma possibilidade de venda, você pode vender um pacote. Hoje, por exemplo, eu tenho o Personal Sex Surprise, né, que a gente desenvolveu, que é uma dança para uma noite especial. Pode ser para uma noite de núpcias, pode ser para um aniversário de casamento, de namoro, ou uma mulher ou homem quer fazer uma data especial. Aí eu crio uma coreografia com produtos também, e aí vendo isso pro casal ou para o homem e para a mulher. Então eu estou tentando passar essa visão para os empreendedores que eles também podem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo.
E é essencial fazer, na verdade. Então, assim, quando a gente trata de possibilidades, a gente tem a dança como uma possibilidade, e aí são várias possibilidades. Você pode fazer um workshop de share dance, você pode fazer um workshop de lap dance, pode fazer um workshop de striptease, um workshop de instinto sexy agora, conciliar os produtos. Fora o entretenimento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sou referência em chá de lingerie, mas em entretenimento, que eu sou o único homem do Rio de Janeiro que faz entretenimento para chá de lingerie, Hum, porque o resto são mulheres. Enfrento preconceito? Muitos não querem me contratar porque eu sou homem, porque não entendem o meu trabalho. Eu entendo isso. E acontece. Mas o entretenimento também é um caminho, a dança é um caminho, organizar eventos é um caminho. Então, quando você vai vendo as cartas na mesa, você fala: caraca, eu tenho tudo isso para fazer e eu não estou fazendo. Então, por isso que muitas vezes a venda, a pessoa não aproveita o máximo do que ela pode dar, porque ela se prende só a fazer o que ela sabe fazer e não se permite fazer coisas que ela pode aprender a fazer, uhum, entendeu? Então as pessoas se prendem muito a isso muitas vezes. E a dança, junto com o entretenimento, com a organização de eventos, ela pode se tornar um diferencial para todo mundo que quer alavancar suas vendas, que quer potencializar o seu negócio. uhum. O que eu vejo muito, por exemplo, é que quando a gente principalmente, assim, quem trabalha muito com lingerie, na hora de apresentar uma lingerie, na hora de mostrar um conjunto, de montar uma noite para aquela pessoa que procura alguma coisa especial, ela se trava. Então ela fala assim: "Não, essa peça ela é muito bonita, não sei o quê, pi-pi-pi-pi, vó". Aí eu até usei esse exemplo um dia desse, que assim, você vendeu, por exemplo, aquele conjunto lindíssimo, É, fio, que é de exato. amarração, aí Cheio você de detalhe. cheio de detalhe. Aí Como é que eu uso agora? você vendeu para sua cliente: "Ai, adorei". Aí você vai pegar um feedback dela e fala assim: Eu faço muito isso nas minhas aulas. Eu falei: "E aí, você botou aquela lingerie, e agora?". "Não sei dançar". Aí você É, porque o pessoal aí tu tem muita vira, mulher. aí agora, aí o boy vem, pronto, tirou a roupa e você: "Caraca, dei 200 conto na lingerie, nem usei". É. O cara já tirou. E assim, tem muita mulher que ela acha assim: "Ai, a lingerie é linda, a lingerie é perfeita, vou vestir". Aí a lingerie, por exemplo, é aquela de amarração. Aí ela acha que é assim, e Exatamente. caiu e acabou ali. Pois é. Mas assim, dentro daquela amarração você pode fazer tanta coisa. Técnica de striptease. E assim, aprendam a fazer isso, tá? Porque isso potencializa aí muito a venda. Ouviram, né, aprendam. Faz toda a diferença. E Façam são curso de técnicas de striptease, porque o striptease ele varia de acordo com a roupa que você vai vestir. sim, Entendeu? Por exemplo, se a mulher comprou um conjunto, é mais prático, é mais básico. A mulher comprou um espartilho, tem que ser uma coreografia bem elaborada, que senão sozinha ela não consegue tirar. Ah, comprou uma fantasia que tem amarras. Então, tem jeito para tudo. Tem uma coreografia, tem um método para cada situação, para cada roupa que vai usar, para cada produto que vai utilizar. Então, a dança ela se torna uma grande possibilidade. Então, pessoas, mulheres, homens profissionais, abracem a dança. Encarem essa oportunidade. e dê uma quebradinha no quadril, É bom. ajuda. É bom aprender para si também, né. Como é que você vai ensinar se você não sabe? Tem que aprender Não pra si. é? Tipo assim, comece pelo menos dando você não vai começar sendo a Exato. melhor pessoa do mundo, mas assim, já vai, né, dando aquela requebradinha, vai entendendo como funciona o seu corpo. A gente fala muito hoje no mercado que autoconhecimento é necessário. Sim, Só que o autoconhecimento, ele pode ser o autoconhecimento do toque, ele pode ser o autoconhecimento de conhecer a minha região íntima, conhecer como o meu corpo funciona, mas principalmente o autoconhecimento também é até onde eu consigo, né, me liberar exato. ali na hora, e eu acredito que a dança ajude muito nisso. Ajuda. Ajuda muito na mulher, na pessoa, no homem também, se descobrir, se tocar, conhecer o seu próprio corpo. Então por isso que, por exemplo, quando eu ensino a base da sexy dance, eu trabalho muito com posicionamento, postura, expressão corporal e facial, que faz toda a diferença na hora de dançar. As pessoas acham que é só chegar, pegar a coreografia e começar a dançar. Não. Tem uma base, tem uma metodologia de ensino para o iniciante, que é para ele começar a fazer exercícios, trabalhar desenvolvimento corporal, expressão corporal e facial, porque não adianta a expressão corporal ser maravilhosa, aí você está com a cara assim, ó. Aí o boy fica assim, ó, tá tudo bem. Ai, isso é uma curiosidade que eu ia fazer já. Ou então a pessoa, ah, não, vou tomar um gorozinho. Poder ficar animada. Aí daqui a pouco a pessoa tá fazendo uma dança maravilhosa com o corpo, mas tá assim, ó. E o olhar travado. Aí eu boto, que é isso, gente? Acontece, né?
Então tudo tem que ter um limite, nada pode ser 8 ou 80, tem que ter um equilíbrio, né. Mas assim, uma curiosidade agora, porque é realmente eu acredito que chega muita aluna pra você que ela já tem uma imagem pré-definida, então, ai, sei lá, ela assistiu um filme e aí no filme a atriz estava, É, sabe? Ou então ela tem uma visão que ela tá fazendo uma coisa que tá sendo extremamente sensual e não é. tá arrasando. Como que é esse passo a passo pra mostrar pra essa aluna nova que, assim, ela pode ter um jogo de ângulo diferente, ela pode ter algo que favoreça melhor. Sim. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu estudo muito o perfil da pessoa. Porque, por exemplo, às vezes a mulher ela é mais tímida, então eu vou criar um método para ela que vai ser um método que vai destravá-la, para ela ir numa crescente, né? E aumentando a intensidade aos poucos. Agora, se a mulher já é muito solta, ela já tem uma autoestima elevada, já está empoderada, eu já tenho que usar um método, né, controverso. No caso, eu tenho que tirar a intensidade dela, porque senão ela fica muito animada, muito acelerada e fica aquela coisa muito espalhafatosa, muito acelerada. Então tem que ter um equilíbrio, como eu falei. Então eu estudo o perfil, né? E essa metodologia eu também ensino. Para quê? Para que a pessoa entenda o perfil do cliente e traga uma coreografia que seja de acordo com o perfil do cliente. Ah, eu sou tímida, vai destravar. Ah, eu sou muito safadinha já, não preciso destravar. Então vamos fazer A coisas gente precisa travar. mais calmas para você aprender a ter autocontrole, que senão fica muito solta. Então a gente vai tentando encontrar ali um parâmetro para ficar o ideal, né, da sensualidade, da sedução em si, Uhum. casando corpo com face, com os movimentos, e assim a coisa flui. Ai, posso te fazer uma pergunta, assim? Se Claro, for invasiva, você não precisa estou responder. aqui para isso. Mas eu queria muito que você me desse, um exemplo que foi maravilhoso, assim. Você falou que colocar a dança no caminho para sua esposa foi um momento muito bonito, Sim. de ver ela sair da depressão, mas eu queria que você me desse mais um outro caso, sabe, Uhum. de uma aluna ou um aluno que você pegou e que você falou assim: "Putz, foi muito legal, foi muito bonito ver o acompanhamento e fazer essa gestão dele". Assim, é muito difícil escolher um, porque são vários. Eu costumo dizer que o nosso estúdio de dança é o hospital da autoestima, porque a gente recebe pessoas que vêm de casos diferenciados e a gente consegue resgatar, potencializar e ajudar da forma que a pessoa precisa. Mas em especial eu tenho uma aluna que ela, quando me procurou, eu não vou entrar muitos detalhes, mas ela teve um problema no relacionamento de um casamento de 26 anos, né? Que o marido deu um golpe nela, né, a verdade é essa, vou Hum. ter que falar. O marido deu um golpe nela, de 26 anos, fazendo ela assinar documentos, onde eles tinham um negócio, eles tinham uma escola juntos, né, uma escola particular, e aí aos poucos ele foi ao longo dos anos fazendo ela assinar documentos, passando todas as ações, né, a parte dela para ele, né. E aí também estava desviando o dinheiro da escola, enfim, aquela coisa bem de corrupção mesmo, né, que a gente só vê na TV. Coisa assim, polícia É, e e aí ele, no final das contas, o que que ele fez? Arrumou uma outra pessoa, né, mais jovem, porque ele já tinha uma certa idade, e aí ele se começou a se relacionar com essa pessoa e colocou essa pessoa, né, como sócia do negócio, sem a esposa saber, pediu a separação, a esposa saiu de um casamento de 26 anos, além de separada, sem nada. Uma mão na frente, devastada. outra atrás. Então, assim, eu peguei ela num estágio de uma depressão pesada. Tanto que eu não fiz o trabalho sozinho. Eu tive a ajuda também de uma amiga minha, parceira psicóloga, e a gente em conjunto, ela com a parte dela de psicologia e eu com a minha parte de dança-terapia. E em questão de um ano, né, de 6 meses a um ano mais ou menos, que ela ficou 2 anos fazendo aula comigo. Mas foi um processo árduo, porque foi uma reconstrução na vida dela. Porque ela precisou, né, entrar na justiça, uma guerra judicial, puxa a Imagino. câmera, prova isso, prova aquilo, enfim. E aí ela conseguiu provar, graças a Deus, e ela teve acesso à parte dela, provou que foi um golpe, que ela sofreu, né, que foi uma corrupção dele. E aí ela conseguiu resolver e hoje ela está super bem resolvida, vai casar de novo, vou ser o coreógrafo dela, Ela vai entrar dançando? com certeza, Ai, tem que entrar, porque eu também monto coreografia de casamento. E eu boto a dança só nos casamentos. Tem que colocar, pô. mas agora eu fiquei curiosa, como que é isso?
Então, é porque as noivas me procuram querendo fazer alguma coisa diferente, né. Certo. Porque tem a forma da noiva dançar na noite de núpcias, que é uma coisa mais particular, Sim. e aí pode ser uma coisa mais ousada. Mas às vezes tem noivas que elas querem causar na festa, não é aquela noiva tímida, é aquela noiva mais, né, tchan. E elas me procuram: "Eu quero dançar dança sensual no meu casamento", porque a abertura de pista de dança hoje em dia é muito comum nas festas. Então eu treino também noivas, né, através do personal sex surprise, que eu já falei anteriormente, para poder fazer show na sua festa, no seu casamento, nas suas bodas, um show de dança sensual. Entendi. Mas aquela coisa cadenciada, né, não é muito ousado não. Aí a Como gente tem muita trabalha gente envolvida. quando é particular a gente trabalha mais com striptease, instinto sexy, agora quando é uma coisa mais, assim, show, a gente trabalha com estileto, que é dança de salto, lap dance, chair dance, que é com cadeira, que é pra espetáculo fica mais bonito. Uhum. Olha, eu vou bem falar pra você, cada coisa que a gente tá falando, a minha mente tá assim, ó, bum, bum. É que dá muito assunto, né. Dá, e assim, é um leque de coisas, na verdade, que a É, gente abre, porque a muitas gente tá possi falando de autoestima, a gente tá falando de recuperação da nossa sexualidade, a gente tá falando de oportunidade de empreendimento, a gente tá falando de muita coisa. Isso que, assim, o nosso principal assunto era dança, sim. E olha de quanta coisa que a gente falou. entendeu? Então, assim, conforme você tá falando, minha cabeça tá assim: "Ih, tem isso aqui, e tem isso aqui". Mas é muito bom, assim, realmente, a gente vê que dança não é só remexer o corpo. Sim, A gente mexe com muitos outros fatores, conforme você falou. Tem a aluna que ela saiu de toda essa situação e eu imagino que a cada aula também era uma descoberta para ela e era uma descoberta para quem estava fazendo também, então para você, para sua amiga, porque acaba mexendo em momentos ali de altos e baixos, né, da vida de uma pessoa, sim, mas é muito bonito também ver o resultado que a gente tem com tudo isso. sim. E com toda certeza eu vou querer dar uma passadinha no nessa feira da Intime Expo também para ver tudo que você vai estar aprontando por lá. E quero saber mais detalhes também desse curso, tá? Então, eu costumo dizer que o meu trabalho ele me escolheu, né. Pra mim, hoje em dia é um propósito de vida, fazer o que eu faço. Porque, cara, você poder tirar mulheres da depressão, ajudar pessoas que estão numa situação ruim, você transformar essas pessoas e você ainda ser recompensado financeiramente com isso, é um propósito, porque é o meu trabalho, mas é um propósito de vida. Sim. Entendeu? Porque para mim é muito gratificante poder fazer, proporcionar isso na vida das pessoas. E depois a pessoa voltar, me procurar e hoje a maioria das alunas, dos alunos se tornam meus amigos. A gente conversa, troca ideia, manda mensagem: "E aí, tá tudo bem? Como é que tá sua esposa? Pô, vamos marcar pra gente sair, casal". Então assim, acaba se tornando amigos porque eu participo muito ativamente da vida pessoal da pessoa, né. É ali diariamente, ensinando, orientando e eu normalmente, às vezes, eu faço 1 hora e meia de aula. Mas eu costumo dizer que metade da aula é só psicologia, é só bate-papo. É É quase uma terapia, né. ouvir, entender, orientar, mas eu tenho muita cautela para orientar, né, porque a gente tem que ter essa responsabilidade nas nossas palavras. A gente não pode falar: "Faz isso". A gente apenas ouve, entende e aplica dentro da dança. Sim. Mas é uma terapia, não deixa de ser uma terapia. Por isso que hoje essa nova tendência de dança-terapia vem ganhando força e eu quero levantar essa bandeira para que outros profissionais junto comigo possam me ajudar a ajudar outras pessoas. Então isso é oportunidade para os profissionais do mercado íntimo e sensual, para eles alavancarem as vendas, para eles poderem cuidar da sua mente também, porque a dança também é uma ferramenta de saúde e bem-estar, e automaticamente replicar isso para os seus clientes e para a vida das pessoas que elas querem alcançar. Isso, tá vendo, gente? Então, assim, vou fazer um bate-papo, jogo rápido agora com você. Vai. Se você pudesse dar uma dica, assim, fundamental para uma mulher ou um homem que tá escutando, por exemplo, o podcast ou tá assistindo esse episódio e quer começar na dança, qual dica que você daria? Bom, o primeiro passo é se colocar uma música, você coloca uma música que você goste, mas que seja uma música lenta, que não seja uma música muito veloz, tá? Porque aí você vai acelerar e vai perder um pouco da sensualidade. Uma música lenta, bem sensual, e aí você não precisa necessariamente se olhar no espelho, mas se você sentir essa segurança de se olhar no espelho, começa a movimentar o quadril e deixa a música te levar. Porque às vezes as pessoas acham que dançar é só coreografia, mas não, dançar é movimento. É você jogar o quadril para um lado para o outro, é você se olhar, você se tocar, é você se permitir e se aceitar.
Porque muitas vezes as pessoas não se aceitam, porque, eu não tô com o meu corpo perfeito, mas você, na sua visão de corpo perfeito, você vai esperar chegar no corpo perfeito para você viver e se permitir? Jamais. Se você pode se permitir agora, a dança ela só é o veículo para você chegar lá, entendeu? Mas tem muitas outras possibilidades. Isso. E mais uma coisa, assim, agora é uma curiosidade minha, mas provavelmente pode ser uma curiosidade também de quem ouviu e assistiu esse episódio. O que que a gente pode esperar do Thiago daqui a alguns anos? Olha, a minha ideia é internacionalizar a sexy dance, é levar a sexy dance para outros países, fazer turnê igual o cantor. Porque assim como a gente está alcançando as pessoas no Rio e agora eu tenho vindo muito para São Paulo, né, através de parceiros, de amigos, de marcas também. Então eu quero levar isso para todo o Brasil, mas internacionalizar também o negócio. É porque quantas pessoas eu atingi até hoje, que eu impactei? Talvez 10.000 pessoas, é pouco. A gente tem 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões no planeta. Então por que que eu vou ajudar só 10.000 se eu posso ajudar muito mais, né? Multiplicar isso por 10, por 20. Se a gente estiver falando do propósito, Exatamente. É o meu sempre propósito. pode ser muito maior. Thiago, acho que foi um episódio assim muito completo. A gente pegou muita informação de valor, assim, e foi uma conversa, um bate-papo É, rápido foi aqui, nada planejado, né? entendeu? A coisa fluiu. Então, assim, para quem assistiu, para quem ouviu o episódio, quiser entrar em contato com você, quais são as suas redes? Então, minha rede social, o Instagram é Thiago com TH, Souza com Z e Academy com Y no final. Thiago Souza Academy, que é o nome da minha empresa. A marca é Sexy Dance, né? Porque todo mundo me conhece assim, Thiago Sexy Sexy Dance. Dance, Thiago Sexy Dance, mas o nome da empresa é Thiago Souza Academy. E também tem o da minha esposa, Karina Sensual Coach, né? Que é muito importante seguir a Karina também, porque ela posta muitos conteúdos de valor e ela serve de inspiração para muitas mulheres, porque ela é uma gordinha que levanta a bandeira plus size sim, mas é uma mulher comum, uma mulher casada, feliz, né? Porque eu estou fazendo ela muito feliz, graças a Deus. E é uma mulher que ela vai servir de inspiração para muitas outras mulheres. Tenho certeza, você é mulher que se seguir a Karina, você acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, você vai se apaixonar e você vai usar a Karina como inspiração. Mas também a gente tem um canal no YouTube que a gente está parado, né? Mas a gente vai voltar esse ano, prometemos. Quer falar Karine, qualquer... Karine e Thiago, mas você encontra lá Sexy Dance Show. Você jogar Sexy Dance Show, você vai achar o nosso canal do YouTube. Praticamente sua marca registrada. Sexy Dance Show. Thiago, obrigado por esse episódio. Espero ver você mais vezes aqui na Mies, inclusive tanto você quanto a Que Karina. agradeço. Quero ver a gente chamando vocês pra Cara, fazer, se trouxer quem a sabe, um Karina, espetáculo vai aqui. chorar eu e ela. Por quê? É porque a gente é muito emotivo. Ah, Eu começo a falar dela, eu começo a chorar. Tem que ver na feira. Eu fico me controlando. Não, qualquer coisa a gente se junta e chora também, que Tá eu bom. posso ver gente chorando na minha frente que eu choro. Então... Thiago, obrigado mais uma vez Eu que agradeço. pelo episódio. Pessoal que tá assistindo, pessoal que tá escutando, tanto o YouTube quanto o Spotify, a gente vai ficando por aqui nesse episódio, mas logo mais a gente vai voltar com mais episódios aí pra vocês. A gente tá só no começo de uma nova temporada e eu tenho certeza que ainda vem bastante coisa pela frente. Então, um beijo, a gente vai ficando por aqui e tchau. Beijo, galera. Obrigado, ó. E dancem. Deixa a dança te Por levar. favor, dá uma quebradinha assim. Tchau.